Diante desses temas que foram propostos, hoje, como foi dito, nós vamos trabalhar o estudo de número 4, Homem e Mulher os criou. E esse estudo de número 4, ele tem por objetivo entender que os pressupostos da chamada ideologia de gênero não estão em harmonia com os princípios da Escritura Sagrada, para que saibamos nos posicionar como cristão frente a essa questão. Hoje, então, nós vamos aí compreender um pouquinho desse assunto que é atual, sobre ideologia de gênero. E nós vamos ver o que a palavra do Senhor ela vem falando através disso. E nós sabemos que nós, como cristãos, muitas das vezes nós somos questionados, muitas das vezes nós somos colocados em situação do qual nós devemos nos posicionar sobre tal assunto. E hoje coube a nós também trazer esse tema para dar instrução, para entender, para compreender, para que nós possamos aí, quando em determinada situação formos questionados, ou até mesmo alguém tiver uma dúvida e nos perguntar, que nós possamos aí saber compartilhar o nosso conhecimento do que a Bíblia diz sobre essa questão e também, claro, compreender aí, de acordo com o que a palavra de Deus diz, como nós devemos aí se portar diante dessa situação. Mas nós sabemos que nós que somos cristãos, conhecedores da palavra do Senhor, que fazemos uma análise da Bíblia, e nós temos a Bíblia como o nosso único livro de fé, qual todas as nossas crenças, tudo está escrito na Bíblia Sagrada, e nós fazemos uso dela para interpretar todas as situações. Hoje nós vamos então interpretar essa situação de ideologia de gênero, acerca do que a Bíblia ela tem falado a respeito, o que Deus tem pensado para o ser humano desde o princípio sobre essas questões relacionadas às ideologias de gênero. Eu tenho a grande certeza de que o Espírito Santo de Deus ele vai falar aí em nossos corações, nos instruir ainda mais. Porque nós sabemos que é necessário nós, como cristãos, também nos posicionar sobre essas questões, porque nós sabemos que nos dias de hoje nós não estamos tendo trégua, porque nós sabemos que a grande mídia, entre outros veículos de comunicação, nós estamos vendo que cada vez mais a disseminação de uma ideia de ideologia de gênero totalmente distorcida do que a palavra de Deus diz, está sendo aí espalhado, disseminado de alguma forma. E eu espero que hoje, através do que nós vamos estudar, que nós possamos aí compreender qual que é a vontade de Deus para conosco. Como já foi dito muitas das vezes aqui, nós usamos a palavra de Deus para filtrar todas as coisas. E através da palavra do Senhor, nós conseguimos compreender como nós devemos seguir, nos portar e como nós devemos agir, então, de alguma forma. Para que você possa compreender como está sendo, então, disseminada essa ideologia em todos os lugares, nós vamos apresentar a vocês um pequeno videozinho para que vocês possam compreender o que a grande mídia e também até mesmo aí nós temos visto grandes estabelecimentos comerciais, como eles têm tratado essa questão. Então acredito que nós, como cristãos, vale a pena nos posicionar para que nós também possamos deixar claro, à luz da Bíblia, como é a nossa forma de pensar e como nós nos portamos e agimos e o que Deus pensa e o que Deus fala sobre determinado tema. Deem uma olhadinha. Então, irmãos, nós podemos perceber, através desse comercial, como está sendo disseminada tal ideologia. Ideologia de gênero, homossexualidade, e como eles estão tratando essa questão. É claro que é um pequeno comercial, mas através desse pequeno comercial, nós vemos que, por se tratar de um grande estabelecimento, pode influenciar, então,
muitas pessoas e muita gente a então compreender dessa forma essas questões. Mas nós também viemos trazer aqui hoje o nosso posicionamento e também, claro, o posicionamento à luz da palavra de Deus. E aí nós vamos ver o que a Escritura ela fala sobre a ideologia de gênero. O que essa Escritura também fala sobre homossexualidade. Então, primeiro, nós vamos apresentar, claro que a grosso modo, né, em linhas gerais, o que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, né, que está sendo aí disseminada, falada por muitos, ela se baseia que ninguém nasce homem ou mulher, masculino ou feminino. Eles vão falar aí que é uma construção social e cultural e não tem a ver com questões naturais e biológicas. Ou seja, eles vão falar aí que é meio que normal eles poderem tomar a decisão de escolher se querem ser homem ou mulher. E claro que dentro dessa ideologia, né, alguns defensores, né, eles separam sexo biológico, qual é identidade de gênero e orientação sexual. Nós vamos também aí ver que sexo biológico tem a ver com o órgão sexual que o indivíduo nasceu. E nós vamos ver também identidade de gênero, como ele se percebe, independente do seu sexo biológico. Não é porque ele tem um órgão masculino que ele seria um homem. E aí, dentro, né, dessas nomenclaturas, nós entendemos da seguinte forma, né, que essas pessoas, né, elas não, muitas das vezes, elas vão pregar que o seu sexo biológico não tem muito a ver com a sua opção sexual e também, claro, também não tem a ver aí com a sua escolha, né, com o seu relacionamento. E todas essas coisas têm causado aí uma confusão. Imagine as crianças ouvindo e vendo comerciais dessa forma e ainda também se tratando de outras crianças que estão falando, pode ser que isso influencie muito aí as outras pessoas e muito também as nossas crianças, que muitas das vezes nós também apresentamos aí à luz da Bíblia o que nós achamos. Então que nós possamos aí compreender, para que fique claro então dentro dessas questões, né, que muitas das vezes essa ideologia de gênero ainda é um pouco confusa, né, para algumas pessoas e também se torna confusa pelas diversas possibilidades que ela apresenta como aí uma certa explicação para o tema. Então por isso que nós devemos, né, estar aí dentro do assunto para que nós possamos entender. Então, só para que fique bem claro, né, para que nós possamos aí separar essa ideologia, né, eles fazem então aquela separação que eu acabei de falar, né, que é o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual. Quando eles fazem essa separação, né, entre sexo biológico, que aí eles vão falar que tem a ver, né, da forma que o indivíduo nasceu, ele vai diferenciar o homem e a mulher, né, pelo seu órgão então genital. Vai fazer essa separação, que seria o sexo biológico. E aí eles vão falar também que esse sexo biológico, né, não importa tanto, mas eles vão falar aí que é importante se ter uma identidade de gênero, que é como ele se percebe independente do seu sexo biológico, ou seja, independente aí do seu órgão genital. Não é porque ele ou ela, né, tem um órgão aí respectivo, né, de acordo com o masculino e feminino, que aí ele seria um homem ou uma mulher através do órgão, mas
pelo que ele acha que ele é, e sim uma coisa do qual muitas das vezes acaba por ser confusa na seguinte questão. Às vezes ele tem o genital masculino, mas ele afirma que é uma mulher e que nasceu em corpo errado. Essa talvez seria a ideologia de gênero. Não em corpo errado, mas ele não se identifica com aquele corpo. E aí também eles fazem separação à orientação sexual. Independente, né, de tudo isso, tanto do sexo biológico e da identidade de gênero, essa orientação sexual seria aí as pessoas que ele tem preferência para se relacionar no sentido sexual. E aí dentro dessa questão de orientação sexual, nós vamos ter situações onde se encontra pessoas assexual, que é aquela pessoa que não tem atração, né, e ela tem uma ausência total de atração por qualquer pessoa. Nós vamos ver também que são apresentadas, né, dentro dessa mesma ideologia, os homossexual, que é a atração por pessoas então do mesmo sexo. E aí nós vamos ver também que tem pessoas bissexual, que é a atração por homem ou mulher. Independente de qualquer coisa, ele tem atração pelos dois. E o pansexual, que é aquele que não tem restrição a nenhum tipo de tanto homem, mulher, também questões de identidade de gênero ou não, e sexo biológico, aquele que está aberto a tudo. E nós sabemos que essa, né, ideologia de gênero, ela vem se disseminando. E claro que aqui foi abordado apenas a grosso modo e de forma rápida para que vocês possam compreender a confusão que está virando acerca desses ensinamentos que até então nós seguimos, né, como os princípios básicos, né, e eram bem simples de entender, porque a Bíblia deixava bem claro. Hoje em dia nós vemos que está havendo uma confusão por parte desses princípios, né? Está havendo uma mistura das coisas e nós, como cristãos, como aqueles que seguem a Bíblia, nos posicionamos de alguma forma e vamos mostrar como nós entendemos também, para que vocês também possam compreender aí tudo o que está acontecendo. Mas nós vimos que ainda, né, sobre essa questão de ideologia de gênero, aqui no Brasil as coisas estão cada vez mais se aflorando. E aí nós vimos que tentaram colocar esse conceito dentro de um projeto de educação nas escolas. E aí nós sabemos que quando essas coisas passam para as escolas, dentro da escola, né, nós sabemos que há crianças que estão em fase aí de formação em todas as idades, né, em todo o tempo. E o princípio, né, lá é educar. Então nós precisamos compreender que lá nós vamos encontrar pessoas de todo tipo. Então talvez implantar essa questão, talvez seria uma forma de influenciar. E por isso que nós, como cristãos, muitas das vezes, né, repudiamos quando essa questão talvez é levantada e falada aí para nós, deixarmos que todos aprendam ou sigam ou sejam ensinados para seguir a vida dessa forma, porque vai contra aquilo que nós acreditamos também. E aí, para isso, surgiram também, ainda, né, relacionada à educação, mas agora mais intencional e focado aí para a área aí da linguagem, nós vimos que alguns atacou até a nossa língua, né? Falando que seria uma língua preconceituosa. E aí, fazendo referência a todos ou todas, sugerindo até uma troca, uma mudança, falando de todes ou todes, como eles costumam falar. E aí nós vemos como as coisas estão sendo intensificadas por parte daqueles que pregam essa ideologia. E aí nós sabemos que nós também, que temos a nossa ideologia cristã, também podemos aí dar nosso posicionamento e também falar um pouquinho do que nós achamos sobre o tema. Para isso,
nós vamos aí então abordar também a doutrina da criação, que se encontra em Gênesis 1:27. Claro, e nós vamos encontrar essa doutrina dentro de Gênesis e, claro, em outros livros também. Mas vamos lá nessa primeira análise para o nosso primeiro livro da Bíblia. E diz assim nesse versículo 27, que foi o nosso texto base: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E aí nós vemos que esse versículo, muitas das vezes, pode aí dar outra interpretação. Tem algumas pessoas que tentam achar algumas brechas e também querer fazer uma distorção da palavra de Deus. Mas aqui ficou bem claro, através desse versículo, que Deus criou homem e mulher. E aqui nós tivemos uma pequena ajuda de destaque, do qual veio para a nossa lição, e diz que no hebraico, a palavra que se refere a homem é zakar, e zakar refere-se a macho. E também a palavra usada que se refere à mulher, à fêmea, é nekeba. E elas trazem sempre a ideia de masculino e feminino. E foram essas palavras que foram então usadas também no original desse versículo. E aí nós também vamos ver que essas palavras, tanto zakar quanto nekeba, elas também foram usadas no capítulo 2 de Gênesis, quando vai falar que Adão foi criado homem, e Eva foi criada mulher. Por isso que nós devemos aí estar atentos e também deixando claro que quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Ele deixou bem separado e bem claro. No livro de Gênesis, capítulo 2, vai falar acerca da criação de Adão. E nós também vamos ver, ainda no capítulo 2, nos versos 18 até o 23, sobre a criação da mulher. É interessante destacar que já no primeiro momento, Deus ele deixou bem claro essa questão, que homem era um e mulher era outro. Porque se fôssemos todos iguais, para que então que faria então separação ou colocaria nomenclatura de um diferente da outra, já que somos a mesma coisa? Eu acredito então que aqui nós já podemos ver, tanto na maneira do escrever, no que a palavra diz, como também nessas questões relacionadas aí às grandes diferenças que há entre um e outro. E aí nós vamos ver também que homem e mulher, nesse capítulo 2, são traduções da palavra hebraica ish, que é homem, que se refere também a zakar, e também isha, que é mulher, e também aí vai se referir a nekeba, que é fêmea. Então nós vemos que em todo o tempo a palavra do Senhor ele tende a destacar e separar o homem, como masculino, a mulher como feminina, o homem macho e a mulher fêmea. Fica-se então aqui em Gênesis já uma separação, ficando claro que está aí bem separadinho, para que você possa então compreender que uma coisa é uma coisa e o outro se trata de uma outra colocação. E aí, um outro versículo a se destacar, eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 4, e o verso 1. A palavra do Senhor diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Nós vimos que logo que ela teve o seu filho, logo que ela concebeu o seu filho, nós já vimos que ela não teve dúvida se ele era homem ou mulher. Pelo contrário, ela falou: concebeu a mim o Senhor um varão.
Ou seja, alcancei do Senhor um varão. Ela não teve dúvida. Quando ela olhou a genital do seu filho, ela sabia que ali se tratava de um varão. Porque, de acordo com o que a palavra de Deus o instruiu, nós já sabíamos então separar o homem da mulher. Qual a forma de separação? Através da sua genital. E aí nós vamos ver também que em outros momentos, em outros pontos bíblicos, assim como está lá em Levítico, que na apresentação da lei, é feito então uma separação e uma ordenança para masculino e feminino, homem e mulher, que também vai fazer referência a Zacar e Nequebá. E que nós possamos então estar sempre atento, porque já nesse primeiro momento, quando nós fazemos análise, já nesses primeiros livros, nós vamos encontrar outras posições, e se nós continuarmos aqui, nós vamos citar ainda mais outras evidências, do que nós pensamos. Porque nós sabemos também que o homem, e a mulher em si, foram criados, uns para os outros, porque também tinha-se um princípio. E daqui a pouco nós vamos ver essa questão sobre esses princípios, e aí nós vamos conseguir compreender. E aí nós vamos ver também que existe um padrão da sexualidade idealizado por Deus. E eu vou convidar você a estar compreendendo juntamente comigo, à luz, claro, da palavra de Deus, como é esse padrão. Em Gênesis 1:28, a palavra de Deus diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O destaque está para essa parte do versículo, que Deus diz assim: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ora, seria possível duas pessoas do mesmo sexo conseguir aí multiplicar e encher a terra? Eu acredito que não, Com grande clareza, nós sabemos que não tem essa possibilidade. Então, por isso que aqui nós compreendemos que o homem e a mulher, desde o princípio, foram feitos um para o outro, para que eles pudessem aí então se relacionar, e através dessa relação eles pudessem então multiplicar e frutificar, e então cada vez mais poderem aí então multiplicar sobre a face da terra. Como havia dito, seria possível então frutificar e multiplicai-vos e encher a terra se não houvesse essa separação? Seria impossível, Então nós já, a partir disso, nós concluímos que esse padrão de sexualidade, já nesse primeiro versículo, já foi apresentado para nós, que nós devemos então nos relacionar entre o homem somente com a mulher. Nós vamos também entender da seguinte forma, que isso vai mostrar que o sexo ele foi criado aí para ser experimentado exclusivamente entre homem e mulher. Só que tem uma coisa, tem que ser no contexto do relacionamento conjugal. Para isso, claro que através desse relacionamento, da parte conjugal, nós vamos aí entender que o sexo ele vai fazer parte, claro, desse relacionamento. Porque através desse relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, vai ser possível então cumprir aquilo que o nosso Senhor ele nos pede naqueles primeiros versículos de Gênesis 1:28. E para que nós possamos então aí abordar também essa questão, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2,
o versículo 24 e o 25. E nós vamos então estar lendo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Ora, aqui então fica bem claro que nós, devemos em todo o tempo estar atento a essas questões. Por quê? Nós, como temos a Bíblia como nossa única forma de interpretação das coisas, nós usamos a Bíblia para interpretar todas essas coisas. E aí, sobre essa questão do relacionamento, nós também fomos instruídos que o varão, ou seja, o homem, ele vai deixar o seu pai e a sua mãe, e ele vai então apegar-se à sua mulher, à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Ou seja, nós também cremos que há possibilidade então de relacionamento somente entre um homem e uma mulher. Também nós sabemos que, de acordo com essas doutrinas, nós não devemos nos esquecer que nós temos apenas então que nos relacionar também apenas uma mulher, no caso do homem, e a mulher ter apenas um único marido, e não pode ter relações extraconjugais, porque nós também compreendemos através da palavra do Senhor que isso ele soa como desagradável a Deus. Mas nós aí vamos ver que a expressão aqui que mais vai chamar atenção é essa questão de uma só carne. E essa uma só carne, para que se fique claro, ela só é legítima mesmo dentro do casamento entre um homem e uma mulher. E para isso que nós, então, estamos aí destacando. E nós sabemos que o cristão, ele está sujeito a esses pensamentos, ele está sujeito a desejar determinadas coisas, e por isso que nós devemos estar aí sempre atentos e também pedir direção do Espírito Santo, pedir ajuda para Deus, para nós não cairmos então nesses tipo de pensamento ou tipo de ideologia e também aí aceitação por parte de tudo isso que está sendo disseminado. E aí nós sabemos, quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos ajuda a vencer qualquer tipo de pecados. E nós sabemos que o nosso Senhor, Ele está apto a nos ajudar e a nos fortalecer em todo o tempo. E para isso que nós devemos aí cada vez mais estarmos firmes em Jesus e também fazendo sempre aí que perguntarem sobre a nossa posição, ter essa capacidade de instruir, mas também não sendo radical, a ponto de nós magoarmos alguém ou até mesmo desfazer. Pelo contrário, mais adiante nós vamos tratar essa questão e aí nós vamos compreender. Nós estamos só deixando bem claro qual é a ideologia de Cristo também sobre esse assunto, para que se possa então nós também colocarmos aí na mesa a nossa posição, uma vez que essas outras posições estão sendo aí disseminadas sem parar também por diversos veículos. Nós também viemos aqui também e colocar a nossa posição e apresentar o que a Bíblia tem a falar sobre esse assunto. E aí nós vamos ver que esse ensino sobre as práticas sexuais na palavra de Deus, nós optamos por destacar o texto que está em Romanos 1, do 24 ao 27. Eu vou convidar você a estar abrindo então a sua Bíblia, no livro então de Romanos, no capítulo 1, e nós vamos ler aí os versos 24 até o 27. A palavra de Deus diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então nessa carta, né, em especial, quando nós vamos aí fazer uma abordagem, quando nós vemos aí, Paulo ele vai tratar um pouco desse assunto. E ele vai falar aí que essas questões acontecem porque as pessoas, né, elas rejeitaram a Deus, elas negaram a Deus, mas que todas essas coisas, na visão de Deus, quando Deus olha do céu, isso não agrada ao Criador. Essas práticas, elas não satisfazem a vontade do Criador. Porque como nós lemos, né, no princípio Deus deixou registrado a sua vontade, o que ele tinha. Mas só que nós vimos que já nos tempos, né, de Paulo, né, em específico aqui, o que estava acontecendo talvez com os romanos, nós podemos perceber que as coisas já estavam saindo aí do que de dentro do trilho do qual o nosso Senhor ele deixa para nós caminhar. E aí coube a ele já tratar. E então ele explicou dessa forma como foi lido. E aí também eu vou estar lendo os versículos que antecedem, que é os versículos 18 de Romanos, né? Romanos 1, os versos 18 até o 23, para que fique bem completo o texto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entenderem claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. E aí nós vemos que Deus, ele vai abordar depois nos próximos contextos, do qual já tinha lido, né, antes, sobre essas questões relacionadas também à homossexualidade. Mas nós vamos ver, né, que isso desagradou grandemente ao nosso Deus. E quando nós partimos do princípio que nós temos uma missão que é agradar ao Senhor, e se isso desagradou aquele que criou todas as coisas, é por isso que quando nós falamos sobre essas questões, nós falamos que são questões que muitas das vezes desagradam ao Criador. E nós, né, temos de ter isso bem claro, que nós devemos, né, em todo tempo também, de acordo com a palavra do Senhor diz, que nós devemos instruir as nossas crianças no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar do caminho que foi ensinado pelo pai e pela mãe. E muitas das vezes, como nós vimos, as crianças já estão sendo ensinadas fora de princípios aí bíblicos, fora dos princípios do qual realmente Deus ele pensou para nós. E isso tem se tornado uma grande confusão em todo o tempo. Mas nós, como os cristãos, nós devemos então saber nos posicionar. Mas como foi dito, nós apresentamos todas essas questões. O que era ideologia de gênero, todas, de fato, também nós apresentamos o que eles pensam. Claro que de maneira ainda que sucinta, mas nós já vimos a complexidade, como eles estão confundindo tanto essas coisas. E nós, hoje, nós viemos aqui trazer a nossa posição como cristão,
Para que se fique claro também, nós sabemos que nós, como cristãos, como pessoas que somos ativos, né, dentro da igreja, que nós sabemos que a igreja ela é aberta a todos. Para que se fique claro também a nossa posição, porque muitas das vezes as pessoas falam que nós somos perseguidores dessas pessoas. Mas nós não somos perseguidores, pelo contrário, nós só colocamos a nossa posição. Mas nós, como cristãos, nós temos como princípio, assim como Deus ele deixou como princípio, respeitar e amar a todas as coisas. Nós não amamos a prática de todas as pessoas, nós não amamos o pecado das pessoas, mas nós amamos a todas as pessoas. Nós amamos a todas as pessoas que se achegarem. Então nós que estamos dentro da igreja, muitas das vezes podemos nos deparar com pessoas procurando algum tipo de ajuda nesse sentido. E essas pessoas, quando ela vem com precisando desse tipo de ajuda, nós como cristãos, nós devemos de estar aptos a recebê-las e saber instruir da melhor forma, para que nós possamos mostrar o plano perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo e como ela vai conseguir encontrar salvação em Jesus Cristo. E muitas das vezes nós também devemos de ter um princípio. Eu vejo que esse princípio também tem de partir de nós cristãos, um respeito mútuo para com todas as pessoas e decisões, porque nós como cristãos também prezamos o livre-arbítrio. A pessoa, para ela aceitar, se ela quiser aceitar tudo isso que está na Bíblia, a decisão tem que partir dela. E essa decisão não pode partir de mim, que sou homem e falho e pecador. Mas essa decisão tem que partir de você para com Deus. A decisão, essa escolha, essa questão de querer ser cristão. E aí quando você fala, olha, eu quero ser um cristão, e aí sim nós vamos apresentar para você. Se você quer ser cristão, você tem por característica querer agradar a Deus. E que de forma que nós agradamos a Deus? Nós temos a palavra dele, a lei dele, tudo o que ele deixou escrito para nós. Por que ele deixou escrito dessa forma? Que era para nós não sofrermos, que era para nós sermos abençoados, que é para nós sermos aí realmente preenchidos por ele. Porque algumas vezes, talvez, pessoas que estão fora do que a palavra de Deus diz, agindo com práticas diferentes do que a palavra de Deus diz, e às vezes não se sente completo e não tem jeito de se sentir completo, porque quando você entra num relacionamento, tem esse principal fundamento que você entra então para fazer uma parceria, o homem com a mulher, e então eles formarem uma família, e então ser unidos até o fim. Nós sabemos que aí sim tem um determinado sentido, tem um preenchimento, porque daquela união vai gerar um filho. Mas nós sabemos que determinadas ideologias, ela não dá nem essas possibilidades. Então está surgindo tantas ideologias, tantas coisas que estão vindo e ensinando talvez uma forma tão vazia de vida. Muitas das vezes essas pessoas acabam desenvolvendo tantos tipos de doenças, de diversos cunhos, e nós queremos apenas apresentar aquilo que Deus ele deixou desde o princípio para o ser humano, e deixar bem claro que nós não amamos as práticas, mas que nós amamos a todas as pessoas. As pessoas vão ter sempre o nosso respeito, e nós também sempre partimos do princípio de você poder escolher aquilo que você quer. Porque nós sabemos que com Deus também é assim. É no livre-arbítrio. Que chato seria para Deus olhar e ver que as pessoas estão obrigadas ali naquele lugar. E ver que as pessoas estão vivendo obrigadas daquela forma. Não. Nós devemos querer fazer parte, querer estar com Deus por prazer. Querer estar com Deus porque nós lemos e nós vimos que isso faz sentido. Que levar a vida dessa forma faz sentido. E que nós aí então, não somente nessa questão de ideologia de gênero, homossexualidade, homem e mulher,
mas em todos os aspectos, em todos os quesitos da vida. Quando nós abordamos dessa forma, quando nós nos entregamos para Jesus, e nós falamos, olha, eu quero viver, não obrigado, mas por prazer. Aí sim, é dessa forma que é apresentado. Se você, por um acaso, ouviu alguém obrigando, como cristão, você a ser de uma forma ou de outra, não, nós sabemos que essa decisão tem que partir de você. Mas claro, que você tem que querer. Porque muitas das vezes, né, como nós vimos, esses prazeres, eles atacam cristão, não cristão, e muitas das vezes nós temos que ser forte para vencer. Porque nós sabemos que a partir da hora que nós erramos lá no princípio, a partir da hora que do princípio o homem pecou, o homem e a mulher pecou, já habitou em nós o pecado, o erro, e a partir daí nós ficamos então vulneráveis ao erro. Mas aí nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio nessa terra e morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos então pedir perdão dos nossos atos e poder aí se achegar a Ele, para então nós podermos adentrar o céu. Porque também, se nós formos analisar a palavra do Senhor, há algumas restrições para entrar no céu. E nós sabemos que, de acordo com o que nós cremos e que lemos na palavra do Senhor, se nós não passarmos por uma mudança de vida e nos adequarmos a esse padrão de vida que o Senhor sonhou para nós desde o princípio, muitas das vezes isso pode ser aí, causar uma impossibilidade de acesso ao céu através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sangue que foi derramado na cruz. Eu espero que essa questão possa aí ter ficado clara para você que é cristão, para você que tinha dúvida, para você que gostaria, né, de saber como nós cristãos nos posicionamos. Eu espero que você tenha aí sido tocado pelo Espírito Santo, para então saber também como se posicionar e abordar, sempre com total respeito, sempre mantendo a posição de cristão também, que é dar respeito, que é amor ao próximo, que é realmente ser cristão. Para nós passarmos aí para outra parte da lição, que estamos encaminhando aí para o nosso encerramento, é um compromisso que nós temos em todo final de lição. E o compromisso hoje é assim, que de acordo com o que estudamos nessa lição, a ideologia de gênero não pode ser sustentada por aqueles que possuem uma cosmovisão cristã fundamentada na Bíblia Sagrada. Tal ideologia é contrária às várias doutrinas bíblicas. Além disso, vimos também que a prática homossexual, que dentro dos pressupostos da ideologia de gênero devemos ser considerada normal, é claramente condenada nas páginas das Escrituras. Frente às conclusões que chegamos, faça um compromisso de continuar estudando esse tema para ter cada vez mais clareza e poder ensiná-lo com mais afinco para quem ainda tem dúvidas. Procure ler livros sobre o tema, tais como Família em Perigo, o que todos devem saber sobre a ideologia de gênero, de Marisa Lobo. Que o Senhor Jesus continue a nos abençoar. Irmãos, eu acredito que o nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus, também pode completar aí e esclarecer algumas questões. Mas nós vimos aí que nós temos, em grande parte da Bíblia, né, em vários momentos, em momentos diferentes, como nos portar frente a essa questão. E que nós possamos, cada vez mais, estarmos atentos ao que a Bíblia Sagrada vem nos dizer.